Neste momento, eu estou junto ao professor Marcos Neira e também o professor Marcos Neves, ou então Marcos Ribeiro, não é isso? São professores do estado de São Paulo. O professor Marcos Neira é o professor que vem desenvolvendo aí um trabalho em torno do currículo cultural da educação física. O professor Neira é professor da USP, certo? O professor Marcos Ribeiro é um professor que está atuando atualmente no município, não é isso? No município de São Paulo. E aí eles fazem parte do GPF-USP, que é justamente esse grupo que está atualmente desenvolvendo diversos estudos a respeito do currículo cultural. Tranquilo? Nós iremos fazer inicialmente uma explanação, daqui a pouco eu passarei a palavra para o professor Marcos Neira e em seguida para o professor Marcos Ribeiro. Eles irão explanar um pouco sobre o currículo cultural da educação física, e aí vocês, em um segundo momento, vocês podem enviar perguntas, comentários, tranquilo? E esses comentários eu iria anotando aqui para realizar aqui na live posteriormente. Bom, pessoal, o que é esse currículo cultural, né? Vale lembrar que é uma proposição de professores da educação física, certo? Essa proposição ela vai surgir em 2004, no estado de São Paulo, sobretudo ali dentro do grupo GPF-USP. Então, nós temos aí 16 anos do currículo cultural. E quem acompanha o trabalho do grupo do GPF-USP percebe que existe uma preocupação muito grande no que diz respeito em publicar diversas obras, tentando registrar experimentos, registrar relatos, e assim desenvolver e publicar, popularizar para a comunidade científica essa proposta de currículo. Então, nós temos 16 anos. Durante esses 16 anos, nós podemos perceber que as obras do GPF-USP, eu tenho algumas aqui, certo? Pedagogia da cultura corporal, educação física, currículo em cultura, são alguns livros que nós podemos perceber que tem bancas de concursos públicos cobrando essa bibliografia. Então, nós sabemos aí que, devido a esse longo tempo, 16 anos, e devido também a essas diversas produções, eu trouxe livros aqui, mas temos livros, temos artigos, temos dissertações, temos teses, temos diversos vídeos aqui no YouTube que tratam sobre o currículo cultural. Então, sem dúvida alguma, é uma proposta que tem um impacto muito grande na educação física. No entanto, eu percebo que aqui no Ceará, certo, o estado que eu resido, existe uma dificuldade muito grande em compreender o que seria exatamente esse currículo cultural. E aí eu vou convidar os professores a explicarem o que seria esse currículo cultural. É uma tendência? É uma abordagem? O que seria isso? O que seria esse currículo cultural? Tranquilo? E aí eu passo a palavra para o professor Marcos Neira explanar sobre essa proposição. Bom, eu quero dizer boa noite, dizer para vocês da alegria que a gente tem em poder conversar com vocês, conversar com a turma do Ceará, conversar também com as pessoas de outras regiões do Brasil que também acessaram esta live. Agradecer muitíssimo o convite do Heraldo, que foi intermediado pelo meu querido amigo, praticamente meu filho, o Marcos Neves, para mim ele é o Marquinhos, sempre e toda a vida, né? É meu filho, não parece, mas é meu filho, né? E dizer para vocês que nós estamos vivendo um momento muito triste, né? Um momento muito difícil que a sociedade está ultrapassando, né? Infelizmente, o Brasil foi pego nesta pandemia com a pior liderança possível, né? Então, nós estamos caminhando para o abismo e nós estamos aqui tentando sobreviver, tentando proteger ao máximo a população, tentando proteger ao máximo as pessoas que estão perto da gente, tentando proteger ao máximo as outras pessoas também. Então, antes de qualquer coisa, eu espero que todos vocês estejam bem e que estejam em casa.
e que possam, né, ter condições para permanecer em casa o maior tempo possível. Tudo isso tem muito a ver com o que nós vamos conversar daqui a pouco, mas eu passo a palavra para o Marcos para a sua apresentação também. Então, eu sou membro do grupo de pesquisa há provavelmente uns 13 anos, né? Desde que eu me formei, e com muita honra, né, a gente vem pesquisando e tentando entender um pouco sobre as teorias pós-críticas. Sou professor da rede municipal de São Paulo, e hoje eu faço 10 anos, estou comemorando aqui, né, essa luta, e para mim é uma honra, né, Heraldo? A gente vem conversando, eu já assisti algumas lives do grupo de vocês aí, e mandei algumas questões, né, a gente foi dialogando, e aí por isso que a gente acabou se aproximando para entender um pouco sobre essas questões que envolvem a nossa educação física. E eu só quero agradecer mesmo a possibilidade de a gente falar aquilo que a gente vem pensando, né, por nós mesmos também, que é muito importante, né? A gente vem acompanhando algumas lives, e aí as pessoas colocam o nome, vamos colocar os pingos nos is, e aí a hora que você vai ver a live não tem, né, não estão contemplando todos os trabalhos da educação física, mas a gente está aqui, a gente está na luta também, e aí a gente veio aqui compartilhar com muita humildade o trabalho feito lá pelo grupo de pesquisas. Exatamente. Pessoal, só reforçando, o professor Marcos Neira e o professor Marcos Ribeiro, o primeiro como coordenador e o segundo como membro, fazem parte do GPF USP, certo? Eu faço parte do GPF US, então são grupos com nomes bem parecidos. Eu sou o professor Heraldo e o coordenador do grupo do GPF é Heraldo Simões, certo? Então, cuidado para não confundirem. Só isso já dá uma live. Só isso já dá uma live, certo? Então, eu gostaria de mandar um alô para o pessoal do GPF que está nos acompanhando nesse momento, o pessoal do Corpo Conexões também, e um pessoal aí do grupo de estudos que nós estamos discutindo atualmente. Tudo bem? Então, professores, sejam bem-vindos. Fiquem à vontade para discutir a respeito do currículo cultural. E aí eu volto à pergunta inicial, né? O que seria esse currículo cultural? Como esse currículo cultural pode contribuir para a valorização das diferenças no âmbito escolar, para a formação de sujeitos que compreendam a sociedade enquanto espaço democrático, certo? Porque nós percebemos aí que, apesar de ter diversas discussões, diversos estudos na área da sociologia, na área antropológica, nós ainda percebemos um currículo escolar que tenta camuflar as diferenças, certo? Então, como o currículo cultural da educação física pode contribuir para a superação dessa problemática? Bom, então, muito obrigado, Heraldo, pelas questões. A gente se organizou da seguinte maneira, né? Eu e o Marquinhos vamos fazer uma abordagem muito rápida, né? Uma explanação muito rápida, de mais ou menos 10 minutos cada um, e na sequência a gente quer estabelecer um diálogo com vocês, né? Então, indo direto ao assunto, em primeiro lugar é importante entender como é que surge a proposta. Ela é um trabalho coletivo, um trabalho feito a muitas mãos. Então, o Heraldo disse, olha, 16 anos de existência. Há 16 anos, a gente se reúne quinzenalmente lá nas dependências da Faculdade de Educação da USP. É um trabalho que não é coordenado por mim exclusivamente, né? Nós partilhamos essa coordenação com o professor, querido amigo, o professor Mário Luiz Ferrari Nunes, né? Com quem a gente também divide a autoria de vários trabalhos. E desde o princípio, né, o que agrupou as pessoas, e são pessoas que também ao longo do tempo foram fazendo seus caminhos e retornando, alguns ficam mais tempo, outros menos tempo, né? Então, desde o princípio, o que aproximou essas pessoas era um certo descontentamento com as propostas de educação física que existiam lá no finalzinho do século XX, e que muitos de nós, como eu mesmo, tinha vivido na prática, né? Então, eu comecei a trabalhar na educação básica em 1986, então eu acompanhei todo esse processo
de mudanças na educação física, que todo mundo conhece, que ficou conhecido pelo nome de Movimento Renovador. Então, fui um professor que fez intervenções na perspectiva desenvolvimentista, na perspectiva psicomotora, na perspectiva da educação para a saúde, na perspectiva esportivista, ou seja, eu vivi isto, e aí, né, nós chegamos lá, beirando o século XXI, com uma sociedade absolutamente diferente daquela que deu guarida para a elaboração daquelas propostas anteriores, dessas propostas que a gente mencionou. Então, o que a gente tentava fazer lá no final do século XX? Ao se deparar com a perspectiva crítica da educação física, a gente tentava entender aquelas poucas obras que falavam do assunto, obras que, no meu entender, ajudam a gente a pensar, sim, né, caminhos para a educação física, mas foram obras com muita dificuldade de implementação nas escolas, seja na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio. À época, né, na pré-escola, no primeiro grau, no segundo grau. Então, diante disso, e aí já, né, como professor na Faculdade de Educação, responsável pela disciplina Metodologia do Ensino de Educação Física, junto com meu amigo, professor Mário Nunes, a gente começou a oferecer cursos de extensão, fazer discussões. Esse grupo, ele buscava uma produção de um novo, né? Buscava uma resposta, buscava uma alternativa. E, naquele momento, havia um conjunto de teorias, né, de campos teóricos, essas que o Marcos, meu amigo, acabou de mencionar, as teorias pós-críticas, que avançavam na discussão que estava colocada pelas teorias críticas, porque as teorias pós-críticas, elas também se preocupavam, né, com a produção do sujeito, elas também se preocupavam com a noção de cultura, elas também se preocupavam com uma certa concepção de linguagem, e elas tinham um compromisso muito grande, as primeiras com as quais nós dialogamos, elas tinham um compromisso muito grande com a inclusão de diferentes repertórios culturais no currículo escolar e a produção das identidades e das diferenças. Ou seja, quando você se depara, né, lá em 2004, com esse referencial teórico que te ajuda a entender a sociedade de um outro jeito, puxa vida, né? Bom, surge uma questão, tá, mas como isso aqui pode nos ajudar a pensar a prática pedagógica? E é aí que essa perspectiva, né, começa a ganhar corpo. Quando professores que atuavam na educação infantil, nos anos iniciais, anos finais do ensino fundamental, na educação de jovens e adultos, no ensino médio profissionalizante, quando esses professores falam, bom, diante desse referencial teórico, que não é o materialismo histórico, que não é a psicologia do desenvolvimento e que não é a fisiologia nem a anatomia, como que a gente faz isso na prática? Eles tiveram que inventar isso. Então, eles começam a desenvolver experiências pedagógicas a partir de um referencial teórico que não era da educação e que nem era da educação física. E com base nesse referencial que vinha da psicologia, que vinha da filosofia, que vinha da sociologia, eles começam a desenvolver experiências pedagógicas. E foi só no segundo momento, quando aparecem essas obras que o Heraldo mostrou, em que tem início as pesquisas sobre a prática pedagógica. E esse que é um momento bonito, né? Porque são professores e professoras que atuam na educação básica, que acessam os programas, né, de pós-graduação, tanto na Faculdade de Educação da USP, como em outras universidades aqui da Grande São Paulo, né? E aí começam a investigar de maneira mais sistemática a própria prática, a prática dos outros, começam a fazer entrevistas, começam a perguntar para as crianças, começam a ouvir os professores das outras disciplinas, ouvir os próprios professores, colegas, né? E principalmente arriscar e fazer mudanças. E o grupo, desde o começo, teve uma prática muito interessante, que foi a produção de relatos escritos sobre a prática. Com o passar do tempo e com a obtenção de recursos para fazer um site, então eu peço que alguém digite aí o site do grupo, para que possa aparecer na live para vocês, o www.gpef.fe.usp.br, e aí com com recursos, né, públicos para criar esse site, nós começamos a alimentar esse site
com esses relatos de experiência. E que, num primeiro momento, eram relatos de experiência escritos, que eles também começam a ganhar a fotografia, né? A partir do momento que o celular vai se popularizando, também começam a ganhar registros fotográficos, né, imagéticos. E, por último, né, o grupo tem investido, mais recentemente, na produção de vídeos sobre a prática pedagógica, né, porque os próprios professores, eles vão, né, se reelaborando não só a maneira de fazer educação física cultural, mas também a maneira de produzir documentação sobre educação física cultural. Documentação essa que passa também a se tornar objeto de pesquisa, né, como é o meu caso, eu me tornei um pesquisador da prática pedagógica que eu vou acessando a partir dessa documentação sobre a prática que os colegas vão produzindo. Mas, neste momento, nós temos no grupo pessoas desenvolvendo suas teses de doutorado, suas dissertações de mestrado, na escola, né, com experiências pedagógicas, acompanhando as experiências de outros e assim por diante. Bom, o que nós já percebemos? O que hoje já existe de acúmulo, né, estamos vivendo um momento em que as pessoas estão atribuindo mais valor ao conhecimento científico, né, então eu quero fazer esse destaque. O que hoje nós já temos de acúmulo sobre a perspectiva cultural da educação física, em termos de produção científica, como mencionou o Heraldo, né, nas pesquisas que vêm sendo realizadas, nos permitem dizer que é uma proposta de educação física que afirma o direito às diferenças, que valoriza os saberes que são produzidos no campo. Então, recentemente, né, a última pesquisa concluída com a proposta acompanhou professores em atuação, né, em duas escolas situadas numa região periférica da cidade de São Paulo, e ao longo de um ano, né, o professor Flávio dos Santos Júnior, Flávio Nunes dos Santos Júnior, esse professor permaneceu acompanhando esses professores, e ele estava olhando em que medida esses professores valorizavam os conhecimentos que vinham daquelas crianças. Então, gente, já de cara, né, fazer uma pedagogia a favor das diferenças antes de qualquer coisa, estabelecer uma prática dialógica que reconhece e incorpora no currículo os saberes daqueles grupos. Não é trabalhar, gente, com as práticas que eles gostam. Não é se reduzir a perguntar para eles o que eles querem fazer. Não é isso que eles faziam. Era, na medida em que as práticas corporais, brincadeiras, danças, lutas, esportes e ginásticas eram tematizadas, na medida em que as aulas eram desenvolvidas, no currículo cultural a gente diz que as aulas eram artistadas, que o currículo era artistado, na medida em que isso ia acontecendo, o professor Flávio foi percebendo que estes professores que colocam em ação o currículo cultural da educação física, eles favorecem a enunciação dos saberes discentes, ou seja, eles incorporam nas aulas as representações que são colocadas em circulação pelas crianças, pelos jovens, pelos adultos ou pelos idosos, eles atribuem o mesmo valor que um outro tipo de conhecimento qualquer. Então, as aulas no currículo cultural, elas são um encontro de conhecimentos distintos, de saberes variados. A maneira como uma criança faz uma brincadeira é tão importante quanto um conhecimento que eles foram até a sala de informática, pesquisaram nos computadores que lá estão, ou o conhecimento de alguém da comunidade que joga capoeira, ou o conhecimento do avô, da avó, que fazia uma brincadeira de tal maneira, ou uma prática outra de tal maneira. Então, esse encontro de saberes, sem distinguir o que é mais importante, né, que isso muitas vezes é conferido pelos currículos que o Heraldo mencionou, ou seja, a escola vem numa tradição de apagar esses saberes para dizer quais são os saberes que interessam, quais são os saberes que interessam nessa sociedade neoliberal. Se a gente quer combater isso, se a gente quer, sim, produzir uma sociedade a favor das diferenças, produzir uma sociedade em que todas as pessoas possam estar, em que todas as formas de vida sejam dignas, a gente precisa tratar essas formas de vida, essas formas de estar, e no campo da educação física, essas práticas corporais e as maneiras como as crianças, jovens, adultos e idosos produzem essas práticas corporais de uma forma legítima, de uma forma interessante. Então, muitas vezes, o professor até pergunta, mas depois, com a sua história
né, de professores, de criança, né, de aluno, que aprendeu que o importante era aquilo que a escola tinha a dizer, tinha a ensinar, o professor vai apagando aquilo que lá está e vai colocando no lugar o seu repertório. O currículo cultural não trabalha dessa maneira, né? O currículo cultural ele promove um diálogo entre todos os saberes. E uma das atividades mais interessantes do currículo cultural são as atividades de ampliação, onde esse professor, essa professora, eles vão buscar outras fontes de informação para que as crianças percebam que não existe uma verdade sobre as práticas corporais, não existe um jeito certo de fazê-las, não existe a melhor explicação sobre as práticas corporais. Formas diferentes de entender as práticas corporais e de fazer as práticas corporais podem conviver. Então, há vários detalhes nessa proposta, né, que não cabe aqui defini-los, mas respondendo rapidamente para o Heraldo, olha, por que ele se afirma a favor das diferenças? Por que é uma proposta que procura dialogar com as diferenças? É porque ela valoriza aquilo que as crianças sabem. Ela trata com respeito aquilo que as crianças sabem. Não tenta apagar o que as crianças sabem. Tenta incorporar e fazer dialogar. E faz as crianças entenderem que um determinado conhecimento é apresentado como mais importante e outro como menos importante, porque isso depende das relações de poder que produziram um conhecimento como verdadeiro e um outro conhecimento como desqualificado. Então, pensar numa pedagogia cultural, pensar numa pedagogia a favor das diferenças, implica em reconhecer, legitimar, valorizar diferentes tipos de saberes. E o currículo cultural trabalha com uma certa concepção de cultura corporal. Vejam bem, eu quero chamar a atenção para um aspecto, né, gente? Ou seja, como é uma proposta em reelaboração constante, como é uma proposta viva, feita por muitos professores e professoras no chão da escola, a quem eu devo, né, meus agradecimentos eternos, porque são pessoas que colocaram, né, o seu fazer à disposição, né, para que a gente pudesse, juntos, produzir uma perspectiva outra de educação física. Estes professores entendem que cultura corporal é toda a produção discursiva, verbal ou não verbal, sobre as práticas corporais. Então, o que se diz sobre uma prática corporal também é cultura corporal. Uma forma de praticar, de realizar, de fazer a prática corporal também é cultura corporal. O hino de um clube de futebol também é cultura corporal. O jeito que uma criança desenha uma brincadeira, um esporte, uma luta, uma ginástica, também é cultura corporal. Então, cultura corporal é toda essa produção de significados sobre as práticas corporais. Então, pensar numa aula, né, numa atividade culturalmente orientada, é fazer circular todos esses significados, é fazer as crianças entenderem como esses significados são produzidos, a quem eles interessam, porque é só diante desse conhecimento que a criança pode tomar uma posição cidadã, né? Ou seja, uma criança, um jovem, um adulto ou um idoso, né? Porque nós temos idosos que frequentam a educação básica, que são alunos da educação jovens e adultos. Então, para a gente entender o jeito que aquela senhora, né, pratica uma determinada brincadeira ou uma determinada dança, é tão importante quanto aquilo que os livros dizem sobre a dança, ou que uma pesquisa científica descreveu sobre a dança. Então, o currículo cultural é esse emaranhado, é esse encontro, é esse convívio, é esse caldeirão de encontros de culturas corporais distintas. Eu passo a palavra para o Marquinhos, ele possa usá-la da melhor maneira. Isso. O Marcos falou em algum momento, né, que a proposta, o currículo cultural de educação física, ele é feito por professores e ele está em constante transformação, né? Quando eu ingressei no grupo de pesquisa em 2007, eu também tinha essa preocupação, né? A gente estava estudando, na época eu estava fazendo uma especialização, e nós questionávamos muito esses outros trabalhos de educação física, esses outros currículos que a gente chama, né? Só que a gente estava começando a produzir relatos de experiência e nós escrevíamos sobre a proposta pedagógica, sobre o nosso trabalho, e ali falava assim nos relatos, olha, no final mudou o olhar deles,
né, os alunos modificaram a produção discursiva sobre as práticas corporais, e só que a gente não tinha pesquisas em nível estrito sensu para comprovar esse trabalho, né? Como eu sou vinculado a um grupo de pesquisa, geralmente a pesquisa a gente acaba levando em consideração, né, ao meu ver, a vontade que o pesquisador tem, né, de investigar aquele assunto, tem uma preocupação que a gente tem do grupo de pesquisa, que o grupo de pesquisa está sempre em sintonia, a gente está sempre percebendo algumas coisas que estão acontecendo na prática, e aí a gente vem propondo pesquisas, escrevendo artigos de diferentes maneiras, e aí isso daí vai retroalimentando a proposta, né, o trabalho. E a minha pesquisa, ela também tinha uma necessidade que o Marcos, quando fez a pesquisa dele, acho que em 2011, anuncia, né, que faltava pesquisas com os estudantes lá na sala de aula, né? Então, muitas pessoas pesquisam a formação de professores, pesquisam os currículos das universidades, N possibilidades, mas há poucas pesquisas se debruçando sobre o efeito do trabalho nos alunos, né? Lá na ponta mesmo, né? E aí que veio a minha ideia de pesquisar o currículo cultural em ação e essa maneira como ele vinha produzindo efeito nos estudantes. Como é que eu fiz essa pesquisa? No primeiro momento, eu me apropriei de um método de pesquisa da bricolagem, porque dava para eu, nessa vida vivida, que é a escola, me debruçar sobre tudo aquilo que vinha acontecendo e como é muita coisa, e é mutante, e acontece tudo a mesma coisa ao mesmo tempo. Eu não queria pegar um método e ficar fechado a ele, né? Então, no começo, eu me aproprio de uma pesquisa da etnografia, alta etnografia, e vou fazendo um registro da minha prática, sem os alunos saberem que a gente estava fazendo pesquisa, e vou percebendo, através do meu trabalho, como é que os alunos iam anunciando a todo momento o efeito do trabalho e o que eles iam dizendo sobre a prática corporal e sobre os representantes. Dado o momento, eu falei assim, pô, eu acho importante também, como pesquisador, aprender com outros colegas e exercitar outros métodos, né? E aí eu vou fazer uma etnografia de trabalho de dois colegas muito queridos, o professor Felipe Quaresma e o professor Alessandro, e vou lá acompanhar aquilo. Então, eu faço uma etnografia de quase um semestre na escola dos colegas. E qual que é a importância desse trabalho? Naquele momento de pesquisa, a gente achava que o ápice do currículo cultural, quando produzia maior efeito, era o que a gente chama de processo de desconstrução. E quando eu fiz a pesquisa, eu percebi que logo no início, quando os professores anunciam o trabalho, já começa a produzir deslocamento discursivo no olhar dos alunos. Então, um aluno que anuncia assim, professor, eu não quero vivenciar o circo porque os circenses, eles são perigosos, é coisa de menino e tal. Então, os professores, eles já vinham trazendo outros textos, entende-se texto, a partir do campo, como tudo aquilo que os alunos acessam. A prática corporal é um texto da cultura, o vídeo é um texto, né? Isso daí é uma coisa interessante da gente entender também. Os alunos, eles vão aos poucos mudando o olhar sobre as práticas corporais. Então, quando você recebe um representante da prática corporal dentro da escola e ele fala por ele mesmo o que é a prática corporal para ele, os alunos também, de alguma maneira, modificam os olhares. Óbvio que a gente não dá conta e a gente não controla e não quer controlar o efeito do trabalho, porque não é nossa preocupação isso, né? Mas a gente, de alguma maneira, a gente vai percebendo que há um deslocamento discursivo, que os alunos vão percebendo como essas relações de poder e como é que o olhar deles sobre os praticantes e sobre a prática corporal
é produzido nesse interior da cultura, né? Então foi um pouco da minha pesquisa, da minha contribuição para o currículo cultural. Perfeito. Então, nós temos aí a apresentação de uma forma ampla, né, isso do que seria o currículo cultural apresentado aí pelo professor Marcos Neira, e tivemos também aí a fala do professor Marcos Ribeiro em torno da pesquisa que ele realizou ali sobre o currículo cultural. A pesquisa que ele realizou, a pesquisa dele é a dissertação de mestrado, não é isso? Então, ele pesquisou e também atuou. Ao mesmo tempo que ele pesquisava, ele atuava ali para compreender a mudança de significado das práticas corporais pelos alunos. E aí, nós podemos, nesse momento, abrir para as perguntas. Querem colocar mais alguma coisa? Vamos às perguntas, vamos dialogar. Pronto, vamos às perguntas, né? Aqui eu tenho uma pergunta do Matheus Schumann. Matheus Schumann. Ele diz assim: boa noite, amigos. Professor Neira, como a pedagogia a favor das diferenças na educação físico-escolar, currículo cultural, trata no chão da escola as desigualdades materiais da sociedade capitalista? Então, Matheus, uma das características da proposta é que ela parte de um mapeamento, né? Mapear, já vou anunciar, não é avaliação diagnóstica, mapear também não é levantar conhecimentos prévios. O que é o mapear? Mapear é o professor andar no bairro, mapear é o professor conversar com as crianças, jovens, adultos e idosos, mapear é o professor conhecer a escola, mapear é o professor saber o que aconteceu nos anos anteriores, mapear é o professor estar sintonizado no modo de vida daquelas pessoas. Um professor que faz um bom mapeamento, ele tem em mãos um material muito importante para definir as práticas corporais que ele vai abordar durante um tempo. Essa definição também é articulada com outros elementos que eu não vou detalhar aqui. Mas o professor que faz isso, ele já reconhece uma marca presente naquela comunidade. Se é uma comunidade que está situada numa região mais enriquecida, se é uma comunidade que está situada numa região mais empobrecida. Quais são as práticas corporais que essas crianças têm acesso? Quais são as práticas corporais que elas vivenciam? Como é que elas lidam com essas práticas corporais? Quem são as pessoas daquela comunidade que participam dessas práticas corporais? Vou colocar em exemplos isso. Recentemente, um colega, eu vi que a galera de Guarulhos aí fez um comentário. Guarulhos é uma cidade da Grande São Paulo, né, aqui da região metropolitana de São Paulo. E há um colega lá em Guarulhos que ele desenvolveu um trabalho na verdade, ele é professor na rede municipal de Guarulhos e é professor na rede municipal de São Paulo também. Na escola municipal que ele trabalha, na MF Raimundo Correia, ele desenvolveu um trabalho com o jogo de taco, que eu não sei dizer no Ceará se esse jogo tem outro nome. Geraldo, tem outro nome? Não, eu conheço por esse nome mesmo. Ótimo, porque ele muda, né? Conforme a região, às vezes ele tem outro nome, bets, taco, etc. Né? Então, que ele foi tematizando, né? No currículo cultural a gente chama tematizar. Ele foi tematizando o taco e as crianças, né, que eram crianças do 5º ano, foram se dando conta, mediante a tematização e da problematização da ocorrência dessa manifestação da cultura corporal, foram se dando conta de duas coisas. Primeiro, que era uma prática mais presente nas periferias das cidades. Segundo, que sempre que essa prática era narrada, era descrita, era relatada nos meios de comunicação, ela era sempre descrita, narrada, relatada a partir do olhar do centro, a partir do olhar burguês sobre a prática corporal. E a garotada começa a perceber que há duas formas de entender o taco, né? Aquela forma que elas vivenciam, que as crianças começam a chamar essa prática, né, de o lazer da quebrada, né? Porque aqui em São Paulo, as comunidades mais empobrecidas, a gente usa um termo a quebrada, né? Então, elas chamam que o taco é o lazer da quebrada, e elas se dão conta que as crianças que moram na região central não têm acesso, mas quando se fala de taco nos meios de comunicação, que são normalmente, né, centralizados por quem tem mais recursos,
falam de um jeito pejorativo, de um jeito negativo, de um jeito a diminuir a prática da quebrada, ou seja, o lazer da quebrada, uma forma de lazer da quebrada. Então, veja bem, o currículo cultural, ele não para de trabalhar as práticas corporais para discutir a desigualdade social, para discutir os efeitos da sociedade capitalista. Eu pensava isso lá no começo do século XXI. Eu achava que era isso que era para fazer, né? Porque eu tinha sido influenciado pelas teorias críticas da educação física. Hoje a gente já sabe que qualquer prática corporal, ela é atravessada pelos marcadores sociais da diferença. E o marcador de classe é um deles. Então, sim, as crianças da periferia, elas acessam certas práticas corporais, as crianças da região mais nobre da cidade acessam outras práticas corporais, e quando, né, os significados dessas práticas corporais se encontram, os dois lados, tanto as crianças da periferia quanto as crianças da região central, podem reconhecer a maneira como os outros produzem. Então, taco tem que ser tema na escola da periferia, mas também tem que ser tema na escola do centro, na escola mais central. As crianças da periferia precisam saber como as crianças da região central pensam o taco. E as crianças da região central também precisam saber como as crianças da periferia pensam o taco. A gente usou o taco como exemplo porque é um trabalho mais recente que me veio à mente, foi realizado no ano passado, né, antes da pandemia. Agora, isso vale para qualquer prática corporal. Isso ajuda a explicar por que certas práticas corporais são produzidas, né, de maneira negativa, enquanto outras práticas corporais são produzidas de maneira positiva, né, de maneira afirmativa, de maneira identitária. Muito bem. Professor, nós temos no currículo cultural a defesa de que não existe uma prática corporal superior à outra, certo? Uma prática corporal mais importante do que outra, certo? Então, levando em consideração que nós temos inúmeras práticas corporais aí em diferentes culturas, em diferentes bairros, em diferentes cidades, como se dá a construção do currículo? Como se elege aquelas práticas que serão trabalhadas no âmbito escolar, nas aulas de educação física, de forma mais específica? Eu prefiro que essa pergunta seja respondida por quem faz isso todos os dias, que é o Marquinhos, que faz isso todos os dias. Então, Heraldo, há várias maneiras de você construir um currículo a partir desse campo teórico, desse currículo cultural. O que a gente anuncia que é importante é toda vez que você vai fazer um trabalho, a primeira coisa é olhar o projeto pedagógico da escola também, né? Então, o que está versando? A escola tem um projeto pedagógico, qual que é o tema do projeto pedagógico, o que está emergindo, fazer um bom mapeamento, que o Marcos falou, né? E isso daí vai contribuir para você escolher aquela prática corporal que vai dialogar naquele momento com aquilo que está emergindo, né? Por exemplo, se uma escola fala, o tema da escola lá, vocês decidiram no coletivo que seria cultura nordestina. Não adianta você chegar com futebol lá, né? Eu acho que é mais importante, às vezes, dependendo da escolha política do professor, e isso daí cada professor escolhe seu caminho, né? O professor tem que trabalhar com práticas oriundas, né, do Nordeste, luta marajoara, capoeira, e todas essas práticas que compõem esse território, essa parte aí geográfica do Brasil. Então tem que levar em consideração outros elementos, né, o diálogo com outros professores, em alguns momentos você pode se apoiar no documento da rede municipal, né, ou da rede estadual, dependendo como é que você for. Infelizmente, aqui em São Paulo, a rede estadual é uma porcaria. Tem no canal do GPF. O Igor Melo. Foi o Igor? Não, antes dele tinha uma pergunta, né? Bem legal também. Fabiano, né? O que você mandar aí a gente... Pronto, vamos começar aqui pelo da Juliana. Ela diz o seguinte, ó. Como vocês enxergam as concepções que consideram a educação física escolar como educação para a promoção à saúde?
Juliana, professora do IFCE, campus Limoeiro do Norte. Vai lá, Marcão. Bom, há um problema aí, né, Juliana? Ou seja, primeiro, né, qual é a noção de saúde que tem aí? Que tipo de papel a educação física faz? Nós estamos falando de educação física escolar sempre, né? Então, que tipo de papel a educação física faz quando ela persegue uma certa taxa de gordura, um certo nível de aptidão física, uma certa mobilidade articular, um certo estilo de vida, né, fisicamente ativo, quem que ela está produzindo como referência e quem que ela está deixando de fora, né? Então, aquelas perspectivas de educação física que perseguem esta saúde, olha, elas não dialogam com uma sociedade que preza pela existência de vários corpos, de todos os tipos. Além do que, uma educação física baseada na educação para a saúde, ou na promoção da atividade física, ou na promoção da saúde, ou na melhoria, né, na aquisição e manutenção da aptidão física, essa educação física, ela está se fundamentando em outros campos do conhecimento que não aqueles que nos permitem entender educação física na área das linguagens. Então, nós aqui estamos pensando numa educação física cuja responsabilidade principal é ajudar as pessoas a conhecerem as práticas corporais, como elas acontecem, a elas reconhecerem as suas práticas corporais na escola, como elas acontecem, quem são os sujeitos que delas participam, como elas se transformaram ao longo do tempo e o que elas significam para as pessoas. Então, se a gente entender, né, a gestualidade como uma linguagem, se a gente entender as práticas corporais como textos da cultura, aí dá para a gente defender a ideia de uma educação física que ajuda a ler e a produzir as práticas corporais. Uma educação física baseada na ideia da educação para a saúde e da promoção da saúde está num outro lugar, não tem relação com isso que nós estamos aqui pensando, defendendo. Nós entendemos que essa educação física que defende, né, a aquisição e manutenção de níveis elevados, né, de condicionamento físico com vistas, né, ao que um certo grupo chama de saúde, é uma educação física que é a favor de certas identidades, que não tem a ver, né, com uma ideia de uma sociedade multicultural, de uma sociedade que todas as pessoas possam estar, de uma sociedade que tem pessoas com deficiência, pessoas com dificuldade de mobilidade, pessoas com várias silhuetas corporais. É bem diferente do que nós estamos aqui pensando. Mas agradeço a questão. Perfeito. Aqui eu tenho uma pergunta do Igor, o Igor Melo. Ele diz o seguinte, vou colocar aqui em destaque. Ele diz o seguinte: boa noite, gente. Um suposto não saber do professor acerca do tema da cultura corporal eleito pela comunidade escolar implica algum impedimento para a concretização do currículo cultural? Vai, Marcos. Então, Igor, adorei a pergunta, bem bacana. Acho que essa pergunta sua aí, ela atravessa a formação inicial dos professores, né? Quando a gente vai para a faculdade, a gente se preocupa, alguns cursos, né? Pelo menos o que a gente teve contato aqui em São Paulo, se preocupa muito mais com algumas cadeiras em detrimento de outras, então fica ensinando natação durante um ano, né? E aí o que você faz com aquilo, né? Sendo que a discussão, às vezes, na licenciatura precisa ser alimentada por outras coisas. Mas é importante que nesse processo, no currículo cultural, o professor ele emerge no estudo junto com os estudantes e com tudo aquilo que envolve o currículo. Então, é muito importante você aprender no momento com os estudantes, aqueles conhecimentos que eles sabem muitas vezes além do professor, entendeu? Então, rompe com essa lógica de que o professor é o dono do saber, está no centro e traz a informação a todo momento, né? O que a gente tem feito em alguns momentos? A gente se prepara e a gente faz aquilo que a gente chama de etnografia das práticas corporais. Então, vou te dar um exemplo. Vai tematizar o skate, eu não sei nada do skate, né? Então, se você se organizar, você pode ficar durante um tempo numa pista de skate e você aprender com os skatistas sobre tudo aquilo que envolve a cultura corporal do skate.
Por que que eles usam roupa, uns usam roupa apertada, outros usam roupa larga, né? Por que que um tipo de skate tem as rodinhas maiores e o outro tem a rodinha menor, né? Qual é a maneira que eles apertam o truque para determinada manobra ou determinada modalidade? Qual é a música que eles escutam? Todos esses saberes vai dar condição de você ir lá para a sala de aula e ir dialogando com os estudantes. E o mais interessante também é que no momento da tematização é importante você receber os representantes das práticas corporais para eles falarem por si. E aí é um momento de aprendizagem muito grande. Então, vai tematizar o jogo de baralho, o truco, chama uma pessoa que joga truco. Vai estudar o skate, chama um skatista. Vai jogar a capoeira, escutem os capoeiristas, eles têm muito a ensinar, né? Não é só porque a gente é professor de educação física que a gente é dono de tudo e sabe as coisas, nada disso, né? Então, o saber lá da escola, a maneira como a gente vai artistando o trabalho e tematizando, se torna uma delícia, porque você vai aprendendo junto com os estudantes, né? Então, é a questão de método mesmo, é dominar o método, né? Para você ir lá e ter a possibilidade de tematizar aquilo que você tem dificuldade. E olha, quanto mais medo, melhor. Entendeu? É mais gostoso, porque aí no final você fala, pô, eu fiz o meu trabalho a partir das minhas condições, e você vai adquirindo conhecimento naquilo, né? Exatamente. Beleza? E isso ajuda, inclusive, quebrar com aquela perspectiva de educação física que se desenvolve, sobretudo, através dos esportes, aqueles esportes coletivos clássicos, né? Considerados clássicos, o futsal, o basquete, o vôlei, que, inclusive, são práticas aí que vêm de uma perspectiva estadunidense, uma perspectiva europeia, né? Isso aí, outros conhecimentos que o professor não tem tanta proximidade acaba ficando de lado, certo? Então, existe, de certa forma, um privilégio, né, historicamente falando, desses conteúdos em detrimento dos demais. E até com a justificativa de que o professor ele não possui um certo domínio, como, por exemplo, sobre a dança, ou então sobre aquelas práticas corporais não hegemônicas, digamos assim. Então, essa perspectiva aí que o Marcos Ribeiro explicou aí, neste momento, ajuda a quebrar esse paradigma, não é isso? Eu vou ler aqui mais alguma pergunta. Vou ler a da Fran Balieiro. Ela já é a segunda vez que ela envia essa pergunta. Ela diz assim, professor, deixa eu destacar aqui a pergunta dela. Ela diz assim, professores, essa proposta parece se aproximar do letramento corporal, é isso? Poderiam discorrer um pouco sobre o letramento corporal? Professora Franciele, do IFPR. Olha, nós estamos alternando aqui, tá, Marquinhos? Tá bom? Porque caiu com essa questão, Franciele. Aqui em São Paulo, né, eu não conheço a realidade aí do Instituto Federal, né, do Paraná, né, mas aqui em São Paulo, eu já ouvi as pessoas dizerem alfabetização corporal, eu não ouvi as pessoas dizerem letramento corporal. Eu conheço, né, o que significa letramento, né, que é uma outra coisa, que é à medida que você vai se tornando um sujeito leitor das coisas do mundo, né. Eu diria que a educação física escolar, na perspectiva da cultura, na perspectiva cultural, ela está responsável com, ela ajuda, ela potencializa os estudantes para ler as práticas corporais. Mas eu jamais diria letramento corporal, né? Não tem relação nenhuma. Por uma coisa bem simples, né? Letramento é a gente adquirir a competência leitora e escritora do código escrito, né? Que não tem nada a ver com a linguagem gestual. Então, a gente procura fugir de termos como esse, ou como esse que eu mencionei agora, alfabetização corporal. Inclusive, é um equívoco conceitual pensar em alfabetização corporal. Então, por analogia, eu penso que seja um equívoco conceitual a gente pensar letramento corporal. É um equívoco conceitual. Perfeito.
Eu acho não, foi respondido, não é isso? Tem uma pergunta aqui do Jefferson Nogueira. O Jefferson Nogueira é um aluno do mestrado, estudou comigo durante a graduação e ele segue uma perspectiva bem crítica do ensino da educação física. E aí ele pergunta o seguinte: como vocês analisam a relação capitalismo, políticas públicas e, por conseguinte, o currículo? Quais as reverberações dessa tríade no currículo cultural da educação física? Vai lá, Marcos. Então, na outra pergunta do Matheus, eu já percebi uma certa perspectiva materialista histórica aí, e agora volta de novo, né? Então, Jefferson, não dá para separar essa relação, né, o capitalismo das políticas públicas. Nós vivemos numa sociedade capitalista, né, nós estamos influenciados por ela. E os currículos, sobretudo aqueles currículos, né, que foram tão criticados no começo da década de 80 e depois avançaram suas críticas no comecinho da década de 90, eles são currículos que reproduzem as desigualdades de uma sociedade capitalista. O currículo cultural, no meu entender, ele é um pouquinho diferente, né? Ele não quer transformar essa sociedade pela posse do poder num determinado grupo que agora está desempoderado, né? O currículo cultural, ele quer que as crianças consigam entender como é que as coisas funcionam na sociedade para que elas possam atuar nessa sociedade. Ele quer que as crianças reconheçam como é que a sociedade produz as diferenças para que as crianças combatam essa forma de produção das diferenças e para que as crianças aprendam que todas as possibilidades são importantes. Ou seja, é um currículo que trabalha na ideia da potência, é um currículo que trabalha na ideia da preservação da vida, é um currículo que trabalha... Por isso que no começo da nossa primeira parte da live, né, antes da queda do YouTube, no começo eu falei assim, olha, o que nós vamos falar tem muito a ver com esse momento que nós estamos vivendo, né? Ou seja, nesse momento em que tudo indica que certas pessoas estão sendo encaminhadas, né, para o buraco, né, enquanto outras pessoas estão com o direito de continuar vivas, né? Ou seja, quando a gente tem que fazer esse tipo de escolha, o que o currículo cultural ensina às crianças é justamente o contrário, né? Ou seja, que essa escolha não pode ser feita, porque todas as pessoas são dignas, todas as pessoas têm que viver. Então, é óbvio, né, que numa sociedade capitalista, tanto as políticas educacionais quanto as políticas curriculares, né, quanto o currículo da escola, ele é refém desse processo. O currículo cultural, ele quer quebrar isso. O currículo cultural, ele quer mostrar outra possibilidade. O currículo cultural quer mostrar que é possível fazer uma escola a favor das diferenças, uma escola democrática, uma educação física democrática e uma educação física democratizante, que é possível. Perfeito. Tem uma pergunta aqui que é super comum entre os estudantes de educação física, entre os professores que ainda não conhecem essa perspectiva. A pergunta da Yasmin. Ela diz o seguinte: podemos considerar o currículo corporal uma abordagem? É a pergunta que o Marcos estava esperando. Não, essa daí foi a que surgiu a live, né, Heraldo? Sim, sim. Nós estávamos fazendo uma live sobre as perspectivas críticas, as abordagens críticas da educação física, e aí eu citei o currículo cultural da educação física. E aí o Marcos Ribeiro, né, fez questão de dizer, não é uma abordagem. E aí ele foi lá no meu privado, e aí começamos as discussões, e foi justamente essas discussões que culminou aí na ideia de produzir esta live. Mas eu gostaria que vocês comentassem se é um currículo, se não é, se há nomenclatura que muda. E aí, Marcão? Olha, eu coloquei ali no YouTube, eu coloquei o site do grupo. Boa. Não sei se vai aparecer aí daqui a pouco. Porque eu vou pedir para as pessoas depois acessarem lá no site e eles poderem também. Yasmin, você assistiu um vídeo que a gente fez exatamente sobre isso, né? Ou seja, o que é uma abordagem e o que é um currículo, né? Ou seja, essa discussão, ela aparece em algumas obras né, alguns dos trabalhos dos membros do GPF, mas em síntese, né? Primeira questão, né?
a noção de abordagem na educação física está mal empregada, né? Ou seja, quando essa noção de abordagem, quando ela se dissemina, ela se deu a partir de um trabalho de uma pesquisadora aqui do interior de São Paulo, a professora Maria das Graças Nicolete Mizukami, que escreve um livro chamado como é que é? Ensino, as abordagens do processo, né? E o que ela vai discutir? Ela foi a campo, foi na escola, né, foi nas escolas, e ela percebeu que durante a prática pedagógica, durante o fazer educacional, os professores organizavam as ações didáticas a partir de uma determinada forma. E ela chamou isso de abordagem. Então, a abordagem, ela é a partir do que acontece na sala de aula. Ou seja, como que você aborda uma pessoa na rua? Como é que você se aproxima de uma coisa? Isso é uma abordagem. E aí, né, há um texto da educação física que é muito conhecido, que pega livros da educação física que apresentam ideias de educação física, vertentes da educação física, tendências da educação física, e aí essa obra da educação física começa a chamar aquilo de abordagem. E comete equívocos conceituais muito sérios, né? Ou seja, a abordagem dos PCN, a abordagem dos jogos cooperativos, a abordagem sistêmica, a abordagem construtivista, são equívocos conceituais, né? Porque o conceito de abordagem no campo da educação, no campo da pedagogia, ele está muito bem organizado, muito bem trabalhado. A gente pode escrever outra pesquisa e mudar esse conceito e ganhar, porque como é que funciona o conhecimento científico, gente? Ele é confrontado por pares, ele é tensionado, ele é provocado, e aí a gente pode refutá-lo, mas a gente tem que apresentar uma argumentação melhor, né? Melhor organizada, melhor fundamentada, com base em dados empíricos. Normalmente é assim, a não ser que seja no campo da filosofia. Então, isso é uma abordagem. Há um autor que nós prezamos muito, que é o Tomás Sade da Silva, que tem uma obra reconhecida na área do currículo, que ele vai dizer que todas as teorias de ensino são teorias do currículo. Por isso que a noção de currículo, né, currículo cultural, e nem é nossa essa noção, né? O que nós trabalhamos aqui é o currículo cultural da educação física. Mas Sandra Corazza trabalha com a noção de currículo cultural, investigadores portugueses trabalham com a noção de currículo cultural, investigadores americanos trabalham com a noção de currículo cultural. Então, currículo cultural não é uma coisa criada no Brasil, não é uma invenção no Brasil. Então, você vê pedagogias culturais e você vê currículos culturais em vários campos do conhecimento, em vários espaços do conhecimento. Então, nós preferimos currículo cultural porque ele tem ele persegue um determinado sujeito, ele se organiza de uma certa maneira, ele seleciona os temas de uma certa forma, ele é inspirado, né, por certos campos teóricos, ele tem certos princípios e certas formas de fazer a prática pedagógica. Por isso que a gente chama, olha, isso aqui é uma teoria de ensino da educação física, uma teoria de currículo da educação física. Assim como o currículo desenvolvimentista é uma teoria curricular da educação física. Assim como o currículo psicomotor é uma teoria curricular da educação física. Perfeito. Então, não é só o currículo cultural, né? Essa nomenclatura, ela também vai afetar a compreensão que nós temos sobre as outras teorias de currículo, né, que recebe o nome aí por alguns autores de abordagens. Perfeito, a crítica. Mas, Heraldo, vou reforçar, até para gerar controvérsia aí nos debates. Os autores usam de forma equivocada, no meu entendimento. Né? Ou seja, na literatura educacional, não tem fundamento o emprego desse termo. É só isso. Né? E as pessoas podem discordar, mas é como a gente está entendendo. Por isso que a gente defende a ideia de currículo, de vertente, de concepção. Beleza. Pronto, perfeito. Uma pergunta super interessante é a do Fabiano Lopes. Ele diz o seguinte, ele pergunta o seguinte: dentro da perspectiva cultural, existiria a elaboração de um currículo de conteúdos comuns, mínimos, tal qual estipula a BNCC? Marquinhos. Não. A gente refuta totalmente essa possibilidade, primeiro que é de ter um currículo dominante para todo o Brasil, essas coisas, né? E aí,
É óbvio que o Marcos pode falar um pouco, mas a gente não é totalmente contra um documento, né, como a BNCC, mas a gente é totalmente contra, eu posso dizer a gente, é a terceira versão da base, né? Mas a gente, isso é uma outra discussão. Só que a gente não pensa que tem elaboração de currículo mínimo, conteúdos mínimos para os estudantes. A gente não dá conta dessas coisas, né? A gente também nem quer que todos os professores sigam o mesmo caminho. A gente quer que cada professor, olhando a sua realidade, né, seja o ator da sua própria prática pedagógica, levando em consideração os documentos, levando em consideração a sua concepção de vida, né, essas questões políticas que envolve. Então, a gente investe na ideia de que um professor ele é uma pessoa que consegue pensar e ele consegue tecer o seu trabalho sem, sem que as pessoas digam o que ele deve fazer. Quer completar, Marcos? Acho que é isso mesmo, Marcos. Não tenho nada a acrescentar. Concordo com você. E aí entra o questionamento, aí, mais uma vez, aí, da professora Juliana. Foi minha professora durante a graduação. E aí por isso que você tá dando bola para ela, né? É por isso. Já passou? Já terminou? Ô, Marcos, tem 1000 perguntas, mas ele só responde a da Juliana. Não, é que já terminou? Ela já deu a nota? Já. O que acontece? Passa ele, Juliana. Eu fiz um link, eu estou fazendo um link com o que vocês estão falando, aí deu para relacionar. Ela pergunta sobre o livro didático. Será que seria possível ter um livro didático? Qual a opinião de vocês a respeito disso? Vai lá, Marcos. Um livro didático para educação física. Olha, então, é legal que as questões de vocês parecem tudo questão encomendada. Vocês querem que a gente bata, né? Então, se vocês querem que a gente bata, a gente vai bater, né? Se prepara. Então, olha que legal, Juliana. Obrigado pela questão. Aliás, obrigado a todo mundo pelas perguntas. Tá? A gente fica muito honrado. Era esse mesmo objetivo, né? Conversar com a galera. Olha, pessoal, nós somos profundamente contrários à adoção de livros didáticos, mas somos profundamente favoráveis à disseminação de livros paradidáticos que os professores possam escolher, que os professores tenham nas escolas. Então, vamos supor, o professor está tematizando futebol. Não seria legal se na escola, na biblioteca da escola, na sala de leitura ou na casa do professor, ou o MEC mandando para todo mundo vários livros que discutem o futebol, sob várias perspectivas. Existem muitos livros sobre isso. O professor está tematizando natação, o professor está tematizando golfe, o professor está tematizando ginásticas. Então, esses materiais à disposição para que o professor lesse, para que o professor trabalhasse com as crianças, algumas daquelas ideias, confrontasse ideias diferentes. Eu vou recuperar um exemplo do skate, né, que o Marquinhos deu, que eu gostei. Imagine que você tenha lá uma obra que apresenta... Olha lá, agora você não fala da Juliana Moreira, né? Fala lá da Juliana Moreira agora. Foi sua aluna, Marcos. Olha lá, fala agora. Oi, Juliana, prazer, querida. Júlio Mesquita. Tá vendo como a gente piora com os anos, Juliana? Olha como eu fiquei, né? Tá vendo? Então, olha que coisa doida. Imagina se o professor tem 2 livros paradidáticos e um diz que o skate surgiu na Califórnia com jovens muito loucos que colocaram roda, etc. Outro diz que o skate foi um patinete quebrado. Outro diz que o skate foi um cara que tentou pegar prancha de surf e colocar roda. Ou seja, gente, as crianças precisam lidar com várias explicações, com várias ideias. Imagina você ter um livro de futebol escrito por uma mulher. Imagina você ter um livro de futebol escrito por um jornalista, por um ex-jogador. Então, é essa ideia que o currículo cultural cultiva. O currículo cultural jamais vai pensar, né, os professores que trabalham nessa perspectiva, jamais vão pensar em pegar um livro didático e ficar desenvolvendo as aulas passo a passo, como estão no livro didático. Ou seja, isso é uma proposta hermética, que a depender da escola, da sociedade, etc., tem o seu valor, mas não é o caso do currículo cultural, né? Ou seja, a gente repudia o livro didático, mas defende os bons sites, né, os sites que os alunos podem pesquisar, levantar coisas, os bons informantes, os praticantes, as conversas com os praticantes, o que aconteceu no outro ano.
Certa vez, numa certa escola, a professora estava tematizando um assunto lá e ela descobriu que uma das suas colegas que trabalhava lá com as crianças no primeiro ano, no segundo, no terceiro, quarto, uma professora de sala de aula, ela tinha sido praticante, ela dançava aquela dança, né? Ela gostava, ela curtia, etc. E aí foi com essa professora. Num outro trabalho, tematizando cirandas, a professora foi convidando as pessoas que trabalhavam na escola para mostrar suas cirandas. Então, as crianças viram que as moças que trabalhavam na limpeza, as moças que trabalhavam na cantina, as moças que trabalhavam na secretaria, né? Como é que elas brincavam de ciranda? Então, as fontes para trabalhar na perspectiva cultural são variadas. Livro didático, gente, é, na nossa opinião, um tiro no pé, né? Ou seja, o livro didático mata a formação do professor, na nossa opinião. Perfeito. Tem uma pergunta aqui que já foi feita 2 vezes, em que outras pessoas também comentaram pedindo para nós realizarmos a leitura dessa pergunta, que é a do Fabiano Lange Salles. Ele pergunta o seguinte: considerando que o currículo cultural recorre a vivências, análise e debate dos saberes relacionados às práticas corporais, como trabalhá-lo com alunos muito novos, como alunos do primeiro e segundo ano? Fabiano, professor do Colégio Pedro II, Rio de Janeiro. Do mesmo jeito que você trabalha com um aluno de 30, 40, 50, pessoas com síndrome de Down, com deficiência física. A gente não tem essa taxonomia definida, né? E aí a gente não define a maneira como a gente vai tematizar alguma coisa ou organizar algum trabalho a partir da noção de idade. A gente, apoiado nos estudos decoloniais, a gente refuta e recusa essa ideia, né? Então, a mesma discussão que eu faço com um estudante de 15, 16 anos, eu faço com os meus pequenininhos de 1 e 2. A diferença é que eles têm uma experiência de vida, né? Um determinado momento e outro diferente, e isso daí são para todas as pessoas, e eles vão respondendo, e a gente vai tecendo a partir daquilo que eles vão respondendo, mas não tem uma... Então eu posso tematizar capoeira, eu posso tematizar jiu-jitsu, eu posso tematizar balé com qualquer idade, com qualquer ano, em qualquer momento. Perfeito. E aí surgiu até uma dúvida agora. Levando em consideração essas crianças, né, isso que tem poucas vivências com determinadas práticas corporais, esse mapeamento se daria pela comunidade ou ocorreria de certa forma ainda pelos alunos? O mapeamento desse currículo cultural. Eu convido o Fabiano, muito obrigado, Fabiano, né, por você estar assistindo. Conheço o professor Fabiano lá no Colégio Pedro II. Eu convidaria o Fabiano a dar uma olhada nos últimos vídeos que subiram para o canal lá do GPF no YouTube, onde o professor Leonardo, a professora Tatiana, a professora Marina, onde eles atuam na educação infantil, tematizando as práticas corporais. Então, há vídeos lá onde se tematizam as brincadeiras africanas, onde se tematizam as lutas, onde se tematiza o forró não, onde se tematiza o frevo, né? Então, as crianças estão inseridas no mundo da cultura. E as crianças, o professor e a professora, né, conseguem problematizar determinadas vivências, determinadas formas de fazer ou determinados sujeitos a partir do repertório que essas crianças acessam, né? Então, elas não têm poucos conhecimentos, não é isso? Elas não têm conhecimentos poucos, elas têm muitos conhecimentos. Elas vêm, elas estão no mundo, elas brincam, elas acessam game, elas, né, têm pais que dançam, né, tem irmão mais velho que luta, ou seja, essas crianças estão no mundo da cultura corporal, que é uma ideia absolutamente diferente daquela que está nos padrões culturais nacionais, né? Se você pegar a definição de educação física, a função da educação física que está nos padrões culturais nacionais é introduzir as crianças na cultura corporal. Ora, todas as crianças estão imersas na cultura corporal, porque a gente está trabalhando com aquela noção de cultura corporal que a gente já falou hoje aqui, né? Então, não existe uma pessoa que não esteja imersa na cultura corporal. Portanto, não existe pessoa que não possua saberes sobre a cultura corporal. E dá uma olhada nos vídeos, porque mostra direitinho, né,
experiências interessantíssimas, e as crianças têm concepções de como as brincadeiras atravessaram o oceano e chegaram aqui no Brasil. Né? Quando o professor Leonardo estava com a professora Tatiana tematizando as brincadeiras africanas. E as crianças têm ideias, né, de quem dança, de como dança, etc. Né? Então, o professor tematiza, esses professores que eu fui mencionando, né, tematizaram lutas, tematizaram dança, tematizaram brincadeiras, e as crianças deram aula, né, as crianças mostraram um monte de saberes. E são crianças pequenas. Você tem lá no site do grupo trabalhos feitos na creche, né, com o trabalho da Elina foi feito na creche, com crianças de 2 anos, criança de 1 ano e meio. Né, então, e não é, gente, por favor, gente, trabalhar com educação física na educação infantil não é fazer percurso, não é trabalhar com exercícios de psicomotricidade. Então, professores, neste momento, né, que a gente está defendendo a ciência, por favor, né, passemos a defender também a ciência na educação física escolar, ou seja, qual é o estágio de conhecimento sobre a educação física escolar, né, porque às vezes você vê professores recorrendo a propostas lá dos anos 70, né, então, são propostas interessantíssimas, mas que os seus pressupostos já foram refutados, porque a sociedade agora é outra, né? Então, a gente precisa retomar, né, sempre essa questão, né? Eu imagino que a maioria que está aqui, né, Heraldo, pelo que você já falou, é tudo aluno da Juliana, né? Todos os seus colegas lá que tem, né, estão na faculdade, estão recém-formados. Então, não é só na academia que a gente tem conhecimento científico, né? Na academia que eu digo, na academia de ginástica, né? Que tem conhecimento científico. Na escola também tem conhecimento científico, né? Precisa ver como que isso é produzido, né? Perfeito. Existem diversos questionamentos sobre o currículo cultural no que diz respeito às suas bases. E aí a pergunta do Ian Processi. Ele comenta, né, o currículo cultural, o site do GPF, e faz a seguinte pergunta: professores, quais são as maiores inspirações em outras áreas para o currículo cultural? Ué, será que eu entendi a pergunta do Ian? Você entendeu, Marcos? Não, ele pergunta quais são as maiores inspirações de outras áreas para o currículo cultural. Eu acredito que ele quer compreender se existem outros autores que não sejam da educação física que possibilitam a construção desse currículo cultural, dessa teorização. Sim. Então, como a gente contou no comecinho, né, de forma muito rápida, uma primeira inspiração para o currículo cultural foram os estudos culturais e multiculturalismo crítico. Mas os trabalhos mais recentes com a proposta, né, então, o trabalho do professor Flávio Nunes, né, ele vai se inspirar no pensamento decolonial, o trabalho do professor Pedro Boneto, o trabalho do professor Rubens, etc., eles têm trabalhado com pós-culturalismo, o trabalho do professor Ronaldo Reis, que tem trabalhado com africanidades, ou seja, esses professores eles estão navegando por outros campos teóricos, buscando outras referências para pensar suas práticas pedagógicas, ou seja, eles vão produzindo. O Marquinhos, que se inspirou no pós-colonialismo, né, o trabalho do Marquinhos, que tem uma vertente pós-colonialista forte, então tudo isso vai ajudando a pensar as práticas pedagógicas. Então são sempre autores de fora da educação física, que são os referenciais. Assim como o Piaget, né, gente, não era professor de educação física, né? O Piaget produziu conhecimento na psicologia do desenvolvimento, a educação física foi lá e buscou, né? E Saviani produziu conhecimento na área da pedagogia, a educação física foi lá e buscou. Na educação física cultural, a mesma coisa, né? Ou seja, as bases conceituais, elas são da filosofia e da sociologia. Perfeito. Tem uma pergunta aqui que está bem relacionada ao chão da escola, realmente. E eu até entendo, porque muitos professores ficam meio que perdidos no que diz respeito a essas teorizações. A professora Amanda Maiara, ela pergunta o seguinte: gostaria de saber exemplos de práticas de educação física na perspectiva cultural durante a pandemia, levando em consideração as condições da rede pública. O que é que vocês poderiam discorrer sobre isso? Eu sei que existem livros que tratam do currículo cultural, que trazem diversos relatos.
né, isso de práticas que foram desenvolvidas nessa perspectiva, mas ela traz aí, durante a pandemia, levando em consideração as condições da rede pública. Então, quem é a professora? Amandita? Amandita Maiara. Amandita Maiara. Vamos perguntar para o Marquinhos, né? Porque, afinal de contas, o professor Marquinhos, esse garoto que está aí na frente, né? Na minha frente agora, o meu filho, o Marquinhos, ele é professor da Rede Municipal de São Paulo, e nós estamos vivendo a pandemia, e o Marcos está trabalhando com seus estudantes. Vamos ver o que ele está fazendo. Depois eu complemento. Isso, então, o meu caminho, eu estou tecendo via Google Classroom, né, que é uma plataforma que a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo disponibilizou, e aí, com muito respeito, com muito carinho, aqueles alunos que estão acessando diante das condições deles, eu vou tentando produzir um caminho, retomando o trabalho que já foi feito. A partir das respostas que eles vão dando, eu vou pedindo para que eles, levando em consideração, né, as condições do momento que eles estão vivendo, dê as respostas, acessando o que está mais próximo deles, né? Mas é muito difícil lidar com isso, né? Porque aqui em São Paulo, não sei as outras realidades, mas quem trabalha na Secretaria Municipal de Educação sabe que a gente trabalha com a camada mais humilde da população, né? E aí tem alguns que não têm condição de acessar algumas bases, né? Algumas realidades são muito difíceis, né? E é muito interessante que eu venho conversando com o meu amigo que me inspira bastante, que é o professor Felipe Quaresma, né? Que o poder agora não está nas nossas mãos, né? E os alunos resistem, os alunos não fazem, e que bom, né? Que bom que eles resistem, que bom que em alguns momentos eles falam para a escola e eles escapam do poder da escola, mas vários colegas do grupo de GPF vêm em algum momento publicando relatos e trabalhos pelo YouTube, no canal do grupo, que eles vão narrando diferentes possibilidades, o que é muito gostoso, porque ao acessar aquela maneira que o colega está tecendo o seu trabalho, você vai também tendo contato com uma condição inventiva, né, com o ato de criação desse colega. E aí são N caminhos inimagináveis, né? Quer complementar, Marcão? Então, eu quero convidar a Amandita a acessar o canal do YouTube lá, né? Porque tem trabalhos da Aline Nascimento, tem trabalhos do Felipe Quaresma, tem trabalhos do Diego Teixeira, né, que são colegas da Rede Pública Municipal de São Paulo, que têm feito experiências interessantes com essa perspectiva e respeitando todas, né, as dificuldades que as crianças têm, né? Ou seja, estas pessoas que eu mencionei trabalham no olho do furacão, né? Trabalham nas comunidades mais desassistidas, né, pelo poder público aqui na nossa cidade. E como é que elas têm feito isso? Elas têm travado o diálogo que é possível, ou pelos recursos que o Marcos acabou de descrever, né, que a rede municipal colocou à disposição dos professores, ou gravando pequenos vídeos, e eles também recebem pequenos vídeos das experiências que eles propõem para as crianças fazerem dentro de casa, no quintal, na sala, na cozinha, e assim por diante, né? Então, há um trabalho bem interessante. Então, se você pegar esses 3 professores, né, a Aline, né, que está com as crianças bem pequenininhas, o Felipe, que está com crianças, né, de 4º, 5º ano, e o Diego, que está com crianças do 8º, 9º ano, em escola estadual, né, do 8º, 9º ano, você percebe como é que eles vão posturando, dando continuidade ao trabalho que eles vinham fazendo, o mesmo tema, mas de uma outra maneira, com outro tipo de conversa. Então, o Felipe teve uma grande sacada. O que ele fez? Ele orientou as crianças, né, aproveitando que agora tem um monte de canal de televisão repetindo o jogo antigo,
para que as crianças olhassem, assistissem jogo de futebol e vissem quem estava jogando lá, né? Por que as mulheres não estavam jogando lá? O que está acontecendo? Para que as crianças conversassem com as famílias sobre isso. Olha o que é uma educação física, na perspectiva da cultura, uma educação física que ajuda a ler as práticas corporais, né? Porque, gente, aquela educação física, aquela prática corporal que está ali na TV, é objeto de conversa, de discussão, de análise de pais e filhos, de crianças e irmão mais velho, de crianças das pessoas que moram com ela. Então, é esse convite. E aí as crianças mandaram mensagens, as crianças fizeram contato, outras não fizeram, outras não puderam, porque, gente, as possibilidades de acesso, né, das nossas crianças, nós vivemos um país que só metade da população pode fazer isso que a gente está fazendo, né, que tem acesso à internet. Então, nessas condições, né, desiguais, o que é possível fazer nesse momento agora? Né? Agora, nada de mandar criança fazer exercício, nada de mandar criança fazer atividade física, nada, não é essa a pegada. Né? A pegada é a leitura das práticas corporais, é entender como essas práticas corporais estão presentes. E outra, né, gente? Videogame também é prática corporal. Né? Jogo de tabuleiro também é prática corporal. Brincar de jogar bolinha de papel um no outro, também. Uma das crianças da Aline mandou um videozinho que a brincadeira que ela tem feito agora, nesse momento de pandemia, é guerra de travesseiro. Olha que coisa mais linda. Quem aqui nunca brincou de guerra de travesseiro? Então, eu tenho irmãos. Então, claro que a gente fazia guerra de travesseiro, briga de travesseiro, né? Dava travesseirada um no outro, ou seja, as crianças brincam, gente, e essa brincadeira pode ser tematizada, e esse repertório lúdico, né, esse repertório da cultura corporal infantil pode ser aprofundado, pode ser ampliado, pode ser ressignificado. Essa que é a ideia. Né? Pronto, perfeito. Eu gostaria de perguntar ao professor Marcos Neira e ao professor Marcos Ribeiro se nós ainda podemos responder mais algumas perguntas, ou se a gente pode se encaminhar já para o final da live. Nesse momento, são 9h20. Então, você sabe o que eu estou percebendo, Heraldo? Deixa eu dar uma... Eu não sou a pessoa que mais entende de currículo cultural, né? Eu procuro estudar e procuro aprender o currículo cultural. É isso que eu faço. Minha responsabilidade é essa, e eu procuro ensinar meus alunos na faculdade e apoiar as pesquisas dos meus amigos. É isso que eu faço, né? O Marquinhos vive o currículo cultural, ele sabe o currículo cultural, mas eu sou o maior divulgador da proposta, porque onde eu vou eu falo, eu divulgo. Então, eu estou lendo um monte de perguntas aí, Heraldo, que as pessoas precisam entrar no site. Então, nós temos lá no site, então, a pergunta sobre aprendizagem, a pergunta sobre avaliação. Já existe pesquisa sobre isso, né? Então, eu cito a pesquisa do professor Rubens Gurgel sobre a aprendizagem no currículo cultural. Eu cito a pesquisa da professora Nina Escudero, a pesquisa do professor Arthur Miller sobre o registro e sobre a avaliação no currículo cultural. Então, é legal que as pessoas acessem o site. Por quê, gente? Porque é um site universitário, né, uma universidade pública, feita com recursos públicos, tudo de graça, que é para ajudar o professor, a professora a pensar coisas, né? Não é para domesticar ninguém, nem para doutrinar ninguém. Mas, olha, tem um acúmulo de conhecimentos na área, né? Então, sim, temos que defender a ciência em todos os cantos e recantos, e também na educação física, né? Ou seja, não dá para a gente continuar na educação física reproduzindo práticas pedagógicas, gente, que não tem referência, né? Práticas pedagógicas que são a cópia do que a gente teve, né? Práticas pedagógicas que não têm, hoje, conexão com a realidade, né? Então, vamos ver o que tem, vamos ver outros sites, outros grupos, outros artigos, outras teses, outras dissertações, para que a nossa prática seja realimentada, né? Que a gente consiga pensar de maneira diferente. Isso vale na educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, né? E na universidade também, né? Exatamente, interessante isso aí que o professor Neira colocou, porque, como eu havia falado no início, naquele primeiro vídeo, antes da live cair, a proposta do Currículo Cultural da Educação Física tem atualmente 16 anos, certo? Então, ao longo desse período, foram produzidos muitos materiais. Então, se você fica curioso, por exemplo, quem me apresentou essa proposta foi a professora Stephanie, lá do IFCE.
E aí eu não tinha conhecimento sobre o currículo cultural, salvo engano foi em 2018. Eu não tinha conhecimento, então, de alguma forma eu tive acesso ao site do GPF, e lá eu descobri que lá tem um leque de produções, certo? De artigo, de livros, inclusive é possível encontrar livros no formato PDF, né, isso, para o professor baixar. Então, você tem acesso àqueles materiais de forma gratuita. São materiais que vão discorrer sobre diversos temas, sobre o ensino, sobre avaliação, sobre relatos de experiência, tratando de diversos aspectos do âmbito escolar. Então, realmente é interessante que os professores não fiquem presos somente a esta live. Procurem entrar no site do GPF, do GPF USP, para baixar esse material. Tem também o YouTube, né? Isso, vocês têm um canal aqui no YouTube que frequentemente posta alguns vídeos sobre o currículo cultural. Inclusive, eu coloquei aqui como um dos favoritos, né, aparece as notificações, sempre que postam vídeos. Então, é interessante que vocês façam isso. E também tem um Instagram, né? Tem um Instagram agora do GPF USP, que, pelo que eu entendi, foram os membros que criaram esse Instagram, e é interessante que vocês analisem esse Instagram também. Porque os membros não. Uma membro muito especial que é a Jaqueline Martins, que logo será mamãe de uma menininha. A professora Jaqueline Martins, pronto, perfeito. Ela criou esse Instagram. Então, nós não. Que os membros do GPF estão aí nas principais plataformas, né? Isso, inclusive no Instagram. Então, é um material de fácil acesso. Diferentemente de outras perspectivas, diferentemente de outras perspectivas da educação física, né? Nós temos uma crítica muito grande no que diz respeito às proposições de ensino de educação física, que não tem materiais para que os professores possam se debruçar e compreender de uma forma mais aprofundada sobre aquelas abordagens. Então, pessoal, vamos finalizar essa live, certo? Eu acho que já foi um tempo bastante considerável, deu para esclarecer muitas dúvidas a respeito do currículo cultural, como esse currículo trabalha com esse entendimento de diferença, sobretudo no que diz respeito às práticas corporais da educação física. Eu queria agradecer imensamente ao professor Marcos Ribeiro por idealizar esta live, certo? Ele está de parabéns. Gostaria de agradecer também ao professor Marcos Neira por aceitar esse convite, certo? Eu fico muito feliz por esse momento, porque nós temos uma proximidade entre os autores da educação física, os pesquisadores, os autores daquele livro, diretamente aqui do YouTube, certo? Através de uma plataforma super acessível. Então, isso é muito gratificante, certo? Nós temos acesso através dos livros, através de artigos, mas é um momento ímpar, certo? Conversar com vocês aqui através dessa plataforma do YouTube. Vocês queriam comentar mais alguma coisa para a gente finalizar? Eu quero agradecer mais uma vez esse momento, né? Tanto o Marcos, pela amizade que a gente tem aí, e você, Heraldo, por permitir que a gente fale por nós também, né? A gente vem percebendo que estão ocorrendo várias lives sobre o ensino da educação física e tem muita gente falando coisa equivocada. Então vai lá, né, em alguma dúvida, acesse o site do GPF, ou então pergunta para a gente. Isso daí também é um exercício importante para a gente se repensar e a gente seguir enquanto pessoas que pensam a educação física. E muito obrigado pela possibilidade. Eu que agradeço. Heraldo, eu queria, né, dizer para vocês assim, uma coisa muito interessante, né? Não é uma fórmula, né? Como diz lá o meu amigo Pedro Boneto, não é uma fórmula. Cada professor, cada professora, na sua escola, na sua realidade, produz o currículo cultural de uma maneira diferente, né?
o currículo cultural é uma metamorfose, ele está mudando toda hora. Então, eu tenho certeza que os colegas aqui do Ceará, né, que agora nos prestigiaram, que a gente agradece muito, esses colegas, ao desenvolverem essa experiência pedagógica, também darão a sua concepção para ela, né? Então, vamos fugir, né, dos aprisionamentos, vamos pensar em outras formas, né? Nós estamos aí, volto a dizer, né, para a terceira vez nessa noite, num momento muito sério da sociedade, né, da humanidade, e que a gente saia dessa situação pensando em outras experiências, né, que a gente possa produzir uma educação física diferente dessas, né, que a gente conheceu, que a gente viveu.